Olá, meus amores, a paz do Senhor. Como vocês estão? Estou com tanta saudade de vocês, dos nossos cultos. E eu estava pensando aqui e eu queria perguntar para vocês: será que tem como a gente se esconder de Deus? Será que tem como tudo que eu fazer assim, será que tem como eu me esconder? Às vezes nós sabemos da onipotência do nosso Deus, mas só que tem momentos na vida em que parece que a gente tenta nos esconder, né? E eu estava aqui me lembrando e eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Salmo 139 e lessem com a tia o versículo 7 que diz assim, ó: aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá está. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente e for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajuda. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Meus amores, aqui o salmista Davi, ele estava falando da onipotência, da onisciência e da onipresença do nosso Senhor. Mas será que na palavra todos agiram e pensaram dessa forma? Eu estava me lembrando aqui, me recordando de um profeta, isso mesmo, um profeta, que Deus um belo dia chegou com ele e deu uma ordem para ele. Será que vocês sabem quem foi esse profeta? Bora descobrir? Esse profeta foi Jonas. E Jonas, ele recebeu diretamente do nosso Deus a ordem que era para ele ir para um lugar chamado Nínive. Só que Jonas, ele ficou assim, ele disse, não, eu não vou para Nínive. Sabe para onde eu vou? Eu vou para Tarsis. Ele mudou de opinião. Ele achava que ele estaria se escondendo de Deus. Só que como a gente viu aqui na palavra, a história não é bem assim, não é verdade? E queridos, quando Deus ele dá uma ordem para nós, que muitas das vezes a gente não quer fazer, sempre alguma coisa acontece. E é sobre isso que eu quero te falar neste dia. Jonas pega, em vez de ir para Nínive, ele vai para um lugar chamado Tarsis, e ele entra no barco. E ali havia muitos homens lá dentro, o comandante daquele barco e muita tripulação. Só que com o passar do tempo, aí começaram a se formar ondas e tempestade, e aqueles pescadores ficaram todos assim preocupados, porque não era tempo de tempestade. Vocês sabem que todo pescador, ele conhece o tempo. Ele sabe muitas das vezes quando vem um vento forte, a previsão, eles olham, eles dizem, olha, vem chuva. Mas nesse dia, eles sabiam que algo sobrenatural estava acontecendo. E a palavra fala que começou a vir, sabe, muita tempestade, eles iam para lá. Enquanto isso, o Jonas resolveu ir dormir. Aí começou a tempestade, eles, não, está acontecendo alguma coisa. E embora lá, eles chegaram lá e disseram, ei moço, acorda. Aí o moço chamado Jonas olha para eles e diz, moço, que é? Tu veio, tu me acordou, o que está acontecendo? Ele, moço, está jogando demais o barco, a gente vai perecer, tu não te incomodas? Aí Jonas ficou parado, calado, como quem não quer nada. Aí eles perguntam, mas isso não é normal, está acontecendo alguma coisa, e agora o que nós vamos fazer? Já sei, já pedimos para os nossos deuses e eles não deram nenhuma resposta. Vamos então jogar na sorte e ver o que está acontecendo. Alguém de vocês fez alguma coisa errada? E Jonas, ficou caladinho. E a sorte deu para Jonas.
Aí eles olharam para ele e disse: moço, por quê? O que foi que você fez? Para vocês verem como eles sabiam que algo estava errado. Jonas pega e diz assim: Aí eles disseram assim: me conte, de onde você é? Jonas pega e diz assim: eu sou adorador do Deus vivo e eu estou sendo enviado pelo meu Senhor para levar a palavra dele. Era para me ter ido para Nínive, só que eu fui para Tarsis. Vocês podem me jogar no mar, porque eu sei que tudo isso que está acontecendo é porque eu sou culpado. Aí eles olharam assim para ele, ficaram assim: não, a gente não vai jogar esse homem, não vamos. Só que continuou a tempestade e cada vez mais forte aquela turbulência. Aí eles não tem outro jeito. Já sei, vamos orar. Clamaram ao Senhor rapidamente, pediram perdão para o Senhor, porque eles sabiam que o Deus de Jonas, ele era o Todo-Poderoso. E aí eles pegaram: olha, Senhor, me perdoa, nós vamos jogar esse homem ao mar. E aí eles pegaram e jogaram Jonas, e Jonas ficou lá no fundo do mar. Rapidamente veio uma baleia, e aí pegou Jonas, e Jonas ficou guardado lá dentro da barriguinha dela durante 3 dias e 3 noites. Sabe, meus amores, Deus, ele guarda, mesmo muitas das vezes a gente fazendo e agindo de forma em desobediência, mas Deus, ele está querendo ouvir algo de nós. E Jonas, naquele momento, ele começou a refletir e disse: Deus, mais uma vez me livrou, Deus, mais uma vez me deu ajuda. Oh, meu Senhor, me perdoa, porque só Tu és o Deus que salva. Aí sabe o que aconteceu? Aquele animal foi e lançou Jonas à beira de uma praia. Quando Jonas ele estava lá naquela praia, ele ouve a voz do Senhor dizendo: Jonas, vai lá para Nínive levar minha palavra. Imediatamente ele, como ele sabia que o Deus que ele servia era o Deus Todo-Poderoso, ele foi até lá Nínive. E a história conta que aquela cidade era tão grande que para ele percorrer aquela cidade todinha, ele levaria 3 dias. Mas só que Jonas levou somente 1 dia pregando. Sabe o que ele falou? Dentro de 40 dias vocês perecerão. E aí ele começou a dizer: grande vai ser as coisas que Deus vai fazer. Somente isso. E aí, aquele povo que estava ali tudo ouvindo, eles disseram: meu pai, se a gente está errado, Senhor, nos perdoa, já sei, vamos nos vestir de vestes de saco. E aí eles se vestiram e aí eles começaram a fazer um jejum de sacrifício, aquele povo. Aí o rei ficou sabendo do que estava acontecendo. Alguém chegou com o rei e disse: olha, rei, tem um homem lá que está anunciando que é um profeta, está dizendo que aquela cidade ela vai ser exterminada, ela vai ser, sabe, Deus ele está irado com aquela cidade. Aí o rei pegou: foi mesmo? E quem é esse Deus? É o Deus de Israel. Aí ele: pois então vamos jejuar, vamos fazer, e eu ordeno que todos os homens se arrependam dos seus maus caminhos, deixem a violência, todos os homens dessa cidade deixem a violência e que eles venham ser diferentes. E sabe o que aconteceu? O próprio rei decretou que aquele povo todo jejuasse, inclusive os animais. Isso mesmo, até os animais jejuaram. Aí sabe o que aconteceu? Jonas ficou olhando de longe a cidade e aí viu que Deus não fez nada com aquela cidade e Deus ouviu a oração daquele povo e o arrependimento. Jonas, ele queria que aquele povo sofresse. É o mesmo sentimento que às vezes nós cristãos sentimos, às vezes deixamos que o egoísmo tome conta da gente. Tia, o egoísmo, para mim que sou cristã, sim, meu amor, para você que é cristão, às vezes você abre o seu coraçãozinho e deixa que o egoísmo entre no seu coração, e às vezes você vê que aquelas pessoas perversas, aqueles homens maus, o que você deseja? Que eles venham perecer.
Não tem aquela situação que às vezes a gente diz assim, fez para mim, tem que saber qual é o Deus que eu sirvo. Aquela pessoa tem que sofrer. Quem sabe não era o sentimento que Jonas estava sentindo naquele momento. Porque a palavra fala que ele não se agradou de Deus ter mudado a situação daquele povo. E sabe o que aconteceu? Eu vejo aqui que se cumpre aquilo que o Senhor diz. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes ele dá tempo para que o ímpio se arrependa. Não tem aquelas situações que a gente diz assim, por que Deus não mata logo o assassino? Por que Deus não mata logo aquele que machucou uma criança? Esse seria o nosso desejo, não é verdade? Mas só que o nosso Deus, ele trabalha totalmente diferente, meus amores. Ele olha, ele vê o coração do homem e ele vê a sinceridade. Ele dá tempo para que o homem venha se arrepender. E é isso que eu vim te dizer hoje. Jonas queria que aquele povo fosse castigado. Eu não sei se você muitas das vezes tem colocado no seu coraçãozinho os sentimentos que Jonas colocou no coração dele. Mas eu quero te dizer que Deus, num certo momento, Deus ficou observando Jonas, e aí Jonas olhando aquela cidade lá e ele muito chateado. E a Bíblia fala que de um dia para a noite uma árvore cresceu e Jonas ficou lá, debaixo daquela árvore, pegando aquele vento, aquela sombra. E aí no outro dia a Bíblia fala que veio um bicho e comeu aquela árvore morreu. Jonas ficou muito chateado e Deus foi lá com ele, olhou assim para ele e disse, Jonas, por que tu tá chateado? Aí ele, porque a árvore morreu e aquele povo. Aí ele olhou assim, aí sabe o que aconteceu? Deus disse, tu ficaste com raiva porque aquela árvore morreu, que tu não plantou, tu não regou, e aquele povo. Nínive tinha 120.000 habitantes, fora os animais. E o Senhor olhou e disse, eles malmente sabiam discernir a mão direita da mão esquerda. Tudo isso nosso Deus observa, olha só. Por isso que Ele deu chance para que eles viessem se arrepender. E eles se arrependeram. E a Bíblia fala que eles permaneceram intactos. Aquelas famílias e aquela cidade não foi destruída por causa do arrependimento. E Jonas, depois dessa atitude, dessas palavras que o nosso Deus falou para ele analisou e viu que realmente ele não tinha plantado aquela árvore, mas ele gostava daquela árvore. Deus criou todos, Deus fez todos, entendeu? E é por isso que ele dá tempo para que cada um venha se arrepender. E eu quero te dizer nesse dia que ainda há tempo. Se muitas das vezes você tem colocado no seu coração o desejo do egoísmo, de ser mal, de não querer perdoar, coloque no seu coração a diferença. Peça para Jesus fazer morada no seu coração e para que Ele venha te ajudar e te fortalecer. E eu queria que você nesse momento fechasse seus olhinhos e orasse e dissesse assim comigo, Papai do céu, tira do meu coração, meu Senhor, tudo aquilo que não te agrada, todo sentimento ruim, meu Senhor, todo mal, todo egoísmo. Me ajuda, Senhor, a amar o meu próximo, me ajuda a amar, me ajuda a me compadecer, me ajuda, Senhor amado, a interceder pelos meus irmãos. Pai, tem misericórdia, me ajuda, me sustenta e me guarda, me cura, Senhor amado, nesse momento difícil. Pai querido, fortalece a minha fé, é o que eu te peço em teu nome. Meus amores, eu queria somente deixar mais uma palavra para vocês, que vocês viessem meditar e gravar no coração de vocês. Deus, Ele sempre dá oportunidade para a gente, mesmo que nós sejamos ruins, entendeu? Mesmo que agimos muitas das vezes de forma ruim, que Ele não se agrada, mas no momento quando a gente se arrepende, Deus, Ele está pronto para nos perdoar. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe. Amém.